paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Por Cristo. Meu nome é Diego. Meu nome é Sócrates. E esse canal não é só meu, mas é de todo aquele que ama a palavra de Deus. Meus irmãos, nós fizemos um último vídeo falando sobre a doutrina da expiação, da salvação, e falamos um pouco sobre a questão da expiação dentro da doutrina da salvação. E a gente fez uns 3 videozinhos aí que já estão aqui embaixo no link. E hoje a gente trouxe uma surpresa. Uma surpresa boa, aquela surpresa boa. Review da Bíblia, palavra-chave. Exatamente. Se vocês estão nos seguindo no canal, se chegaram até esse vídeo, se vocês voltarem alguns vídeos atrás, vocês verão que nós fizemos uma série de 3 vídeos falando sobre como interpretar a Bíblia. E lá a gente falou sobre algumas ferramentas utilizadas para facilitar a interpretação. E no nosso segundo e terceiro vídeo dessa série, a gente citou um pouco sobre a questão das Bíblias de estudo, né, Diego? Isso aí. E aí, falando da importância da Bíblia de estudo, nós resolvemos trazer mostrar como é uma Bíblia, inclusive, diferenciada. Foge um pouco do padrão, Diego, das Bíblias de estudo comum. Normalmente a gente está acostumado com aquela Bíblia de estudo com as notas de rodapé. Apenas com isso, né? E essa Bíblia já é diferente porque ela tem Ela tem um mistério aí que a gente vai estar mostrando para vocês no vídeo e eu creio que vocês irão gostar. Vamos embora para esse review? Vamos embora lá. Então, irmãos, estamos aqui com a Bíblia de estudo Palavras-chave. E quando a gente fala de Bíblia de estudo, todo mundo pensa o quê? Nota de rodapé. Pois bem, essa Bíblia não é assim. Ela tem sim algumas notas de rodapé, como a gente vai dar uma breve olhada aqui, mas são poucas notas de rodapé, porque o intuito dela não é trabalhar em cima do que a maioria das Bíblias de estudo trabalha, que são notas de rodapé as quais explicam o texto bíblico. Na verdade, ela é focada, como está escrito aqui já um pouco apagadinho, por uso hebraico e grego. Na verdade, o foco dessa Bíblia é trazer para você, leitor, uma ideia. Na verdade, não somente uma ideia, mas um estudo do idioma original. E aí você vai falar assim, Sócrates, Diego, eu não conheço grego, eu não conheço hebraico, eu não entendo as línguas originais, eu não entendo nada disso. Como que eu faço? Exatamente. Essa Bíblia aqui é exatamente para você que não conhece nada, porque ela, na verdade, facilita, ela tem um sistema muito bom. Então, vamos entrar aqui nela aqui, dar uma olhada um pouco. Irmãos, eu vou pular aqui essa primeira parte aqui, porque tudo aqui é o que tem em toda a Bíblia. Índice, vai dar umas breves explicações. O que nos interessa está aqui, na verdade. O que é que eles fizeram nessa página aqui? Pegaram o que tem nessa mesma Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, e colocaram aqui como uma introdução, apenas para você ter uma ideia do que é a Bíblia. A Bíblia de estudo Palavras-chave, ela é o quê? Ela é uma Bíblia de estudo em alguns pontos iguais às outras. Por exemplo, ela inicia com uma introdução ao livro. Introdução a cada livro. Em todos os livros ela tem uma introdução, que vai dizer o quê? Autor, vai falar alguma coisa sobre data, vai falar alguma coisa sobre a história, datação do livro, as pessoas ali, um breve contexto sobre o livro. A gente fez um review de outro material que você pode achar aqui no nosso canal, vou deixar o link na descrição, que foi do Manual Bíblico de John MacArthur. Ele, basicamente, essa Bíblia seria um resumo. As Bíblias de estudo, elas têm um resumo do que tem naquele manual, porque aquele manual é mais amplo nessa explicação que aqui é dada em poucas palavras. Em todo o livro você vai encontrar isso aqui. Outra coisa que você vai encontrar ao longo da Bíblia, não somente no livro em especial, é exatamente isso daqui, palavras sublinhadas e com uma numeração em cima. E o que é isso? Eu estou mostrando aqui para vocês poderem dar uma olhada, mas eu vou explicar o que é. A palavra sublinhada e aquela numeração indica. Lembra que eu falei que ela tem um dicionário de grego e hebraico no final? Essa Bíblia ela tem todas as palavras em hebraico e em grego utilizadas no Novo e no Velho Testamento. E essa numeração utilizada aqui é para você encontrar essa palavra lá atrás no dicionário. Então, como que funciona? Eu vou dar uma breve explicação aqui, uma breve demonstração aqui para vocês verem. Eu deixei marcado aqui para facilitar a nossa vida em termos de tempo. A palavra lá, a numeração era 3056. Aqui está a palavra 3056, é a palavra logos. E aqui você vai encontrar um estudo dessa palavra, aplicações dessa palavra. Você vai encontrar diversas aplicações, como vocês podem ver aqui, textos, como que ela é utilizada e qual o significado dela dentro do grupo de textos que ela foi aplicado, diversas utilizações dessa palavra.
Como ela é utilizada, o logos nos textos de João, todo mundo conhece João, capítulo 1, onde ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra utilizada lá é logos. Aqui tem um ponto especialmente para explicar isso. Ainda tem algumas palavras derivadas. Então, essa Bíblia de estudo, o que ela vai te fazer? Qual é o benefício que ela traz? Ela traz para você uma ideia da palavra no seu sentido original. Essa é a ideia da Bíblia Palavra-Chave. Vamos voltar lá na primeira página. Eu creio que deu para os irmãos entenderem o que eu quis dizer. Você vai ver que tem algumas letras em itálico. O que ele vai dizer? Sem itálico, melhor dizendo. Letras sobrescritas sem itálico. Ou seja, essas letrinhas aqui que estão sem itálico. Ele vai dizer, precedendo uma palavra, reportam a referência cruzada. Referência cruzada, os irmãos sabem bem o que é. É aquele monte de palavras, dessas coisinhas que tem aqui embaixo. Que são o quê? São palavras, são versículos correlatos. A gente falou sobre isso no nosso vídeo também sobre como interpretar a Bíblia. A gente explicou o que eram passagens correlatas. Então, como que funciona? Você vê a letra D aqui, procura a letra D aqui embaixo, nessa partezinha aqui do rodapé, o versículo em questão, que está em Atos, capítulo 1, versículo de número 3, e você vai chegar àquela palavra ali. E quais são os versículos correlatos a ela, ou seja, quais são as passagens dentro da Bíblia. Está aqui. Aqui está a letra D. Ela vai explicar, vai reportar você aqui, Marcos 16, Lucas 24, 36 e mais algumas outras passagens, como os irmãos podem conferir aqui. Todas essas passagens têm a ver com esse assunto do versículo 3. Então, isso daqui já é uma ferramenta que a maioria das Bíblias, inclusive, tem, mas que é bom falar porque, às vezes, nem todo mundo utiliza. E é muito útil para entender as palavras correlatas. Os irmãos também vão ver que tem aqui um agrupamento de letras. E esse agrupamento é aqui explicado. Letras sobrescritas em itálico, precedendo uma palavra no Novo Testamento, referem-se à estrutura gramatical da palavra grega e são explicadas na seção notações gramaticais. Qual é a tradução utilizada aqui? Se os irmãos lerem, vão ver o seguinte: sendo vistos por eles por espaço de 40 dias, certo? Essa palavra se refere a essa palavrinha sendo, esse monte de letrinhas aqui, como os irmãos podem ver. Se a gente for lá na questão onde ele falou noções gramaticais, a gente vai chegar nessa página aqui, que vai dar algumas notações gramaticais, vai dar uma explicação. E o que acontece? Aquele agrupamento de letras ali que os irmãos viram, PTPR, é explicado aqui. Está aqui, PTPR, particípio presente, número 39. Isso aqui a gente está falando do grego, do Novo Testamento. Aí você vai lá na numeração de número 39 e vai entender qual é o tempo daquela passagem. O que quer dizer particípio presente? Expressa uma ação continuada ou repetida. Em si mesmo, ela não indica o momento da ação, mas quando a sua relação com o verbo principal é temporal. Normalmente significa uma ação contemporânea à do verbo principal. Exemplo, comendo, particípio presente. Eles, Jesus, o partiu, o pão. Aqui está a explicação, os irmãos estão entendendo. Eu vou fazer o que para poder explicar isso aqui? Eu vou pegar outra passagem. Eu vou pegar uma outra passagem aqui do Novo Testamento que vai explicar isso muito bem, que é 1 João, capítulo 3, verso de número 8, que vai ter uma palavra que vai se encontrar na mesma descrição dessa daqui. Deixa eu achar só a passagem aqui. Tá aqui. 1 João, capítulo 3, verso de número 8. Os irmãos talvez tenham um pouquinho de dificuldade para ver, por causa da posição aqui. Eu vou tentar dar uma ajustada aqui para os irmãos verem. Tá vendo ali? Quem pratica PTPR, quem pratica justiça, é justo, assim como ele é justo. Quem pratica, tá? Mesma agrupamento de palavras, PTPR. O que quer dizer que está no particípio presente. O que isso quer dizer? Esse versículo ele vai dizer o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo. Só que a gente leu lá e vê que é uma ação contínua. Ou seja, a tradução está dizendo quem pratica, mas deveria ser traduzido como quem vive praticando, porque é uma ação contínua. O que isso interfere na interpretação bíblica? Você entender esse agrupamento de palavras. Logo, quem pecou é do diabo? Não, porque todos nós pecamos. João vai dizer isso também na sua epístola. O que ele vai dizer? Todos nós pecamos. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso.
Só que nós temos um advogado junto ao Pai. Então, como eu posso dizer que o irmão que pecou é do diabo? Não é, mas aquele que vive na prática do pecado é do diabo. E apenas esse ajuntamento de palavras aqui serve para você entender isso, ou seja, ela te auxilia na interpretação através do idioma original da Bíblia. Isso daí enriquece muito a sua leitura. Você não vai ler a Bíblia da mesma maneira que lia antes, porque a Bíblia não foi escrita, e a gente já falou sobre isso, no nosso idioma. E tendo esse entendimento facilita muito. Você também vai encontrar dentro dessa Bíblia umas chavezinhas aqui. Eu nem vou ler aqui porque eu uso essa Bíblia há muito tempo. Essa chavezinha é o quê? Quer dizer que aquele versículo, ele tem uma explicação. Lembra que eu falei que essa Bíblia ela não é comentada com nota de rodapé? Pois bem, quando tem essa chavezinha, esse versículo ou agrupamento de versículos que se seguem é comentado, como os irmãos podem ver aqui. Os únicos versículos dentro dessa Bíblia que são comentados são os que têm a chavezinha. Fora esse, não tem comentário, não tem chavezinha, certo? Não tem nenhum comentário. O que mais que essa Bíblia que ela pode vir a te oferecer? Ela vai ter aqui o alfabeto nas línguas originais, tanto do grego quanto do hebraico. Eu vou usar aqui o grego para explicar, porque basicamente os dois têm a mesma coisa, só que o grego ele tem algumas coisas a mais, como essa questão aqui das noções gramaticais que eu expliquei. Você vai encontrar essas letrinhas em toda a Bíblia, no Novo Testamento, que isso daqui é o do grego. Você vai encontrar essas explicações e aqui vai estar dizendo o que essas letras significam, para quando você está lendo, você saber entender como deve ser traduzido. Apesar dela não te dar uma explicação de tradução, no caso de crítica textual, ela vai te facilitar em entender um pouco do tempo em que o texto foi escrito. Então isso te facilita, como exemplo que eu citei aqui no Evangelho, na Epístola de João. Também vai vir com o alfabeto e a transliteração das palavras em grego. E o que ele te enriquece? Ele vai vir com todo um dicionário. Vamos ver um texto que isso daqui é importante. Eu vou pegar um outro texto como exemplo aqui, no Evangelho de João. O Evangelho de João ele tem uma passagem que ela é muito rica na língua original e que ela perde muito significado depois de traduzida. Os irmãos vão conhecer essa passagem aqui na hora que eu citar. Olha só, João 21, versículo 14 em diante, vai dizer assim: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Aí a gente pula lá para o versículo de número 15, deixa eu levantar aqui a câmera para facilitar. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, amas-me? Tá vendo ali que a palavra está com o número 25? Pois bem, mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A palavra está com outro número. Está com outro número. 5368. E os irmãos vão ver na sequência que Jesus, ele vai perguntar de novo com a palavra de número 25, que a gente vai ver qual é, e Pedro vai responder com essa outra de 5368 como significado. No final, você vai ver Jesus mesmo perguntando com 5368. Nota que a tradução é a mesma. Amas-me. E aqui também é amas-me, mas a palavra mudou. O número mudou. O que está acontecendo nesse texto aqui? Eu vou explicar, não vou abrir o dicionário porque não vai ser necessário. A questão é que Jesus ele vai chegar para Pedro e vai dizer o seguinte: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama com amor ágape? Porque a palavra utilizada aqui é agapau, do grego. No caso é o amor ágape. Jesus está querendo saber se Pedro está disposto a se entregar por Jesus, assim como Cristo se entregou por ele. Só que se a gente vê o contexto, Pedro já tinha negado Cristo 3 vezes. E Pedro já tinha dito que ele estava disposto a morrer com Cristo. Então, quando você pega a sequência de versículos, ele vai responder com outra palavra. Ele vai dizer: Senhor, eu te amo. Só que ele vai responder com 5368, que quer dizer amor entre amigos. Ele utiliza outra palavra, e agora eu vou ter que recorrer aqui porque eu esqueci qual é a palavra, a 5368. Só que qual é a ideia dessa palavra? Essa palavra ela quer dizer que ele tem um sentimento por Jesus, não como ele alegou ter, não como Jesus perguntou que ele tinha, mas sim como ele sabia que ele tinha. Ou seja, ele considerava Cristo como um amigo. Ele tinha um sentimento entre amigos. 5368, a palavra utilizada é a seguinte, é filho. A palavra utilizada é filho, ser amigo de, gostar de. Ou seja, Pedro estava dizendo o seguinte, Jesus estava perguntando para ele: você me ama com amor ágape? E Pedro estava respondendo: eu tenho uma amizade pelo Senhor.
Quando você pega a tradução, só está escrito tu me amas, e ele responde, eu te amo, eu te amo. Só que quando você vai para o texto original, você entende o que estava acontecendo ali. Jesus estava dizendo, você me ama até a morte, Pedro? Porque o amor ágape é um amor incondicional, é um amor de entrega. A gente estuda isso em 1 Coríntios capítulo 13. Só que o que Pedro estava respondendo era o seguinte, eu te amo como amigo, Senhor. Por isso que Jesus pergunta a segunda vez. Na segunda vez, Jesus continua usando o amor ágape como indagação. Ele vai dizer, tu me amas, Pedro, com amor ágape? E Pedro responde de novo com a mesma palavra, eu te amo como amigo. Ele usa a palavra filho para explicar. A palavra grega filho. Então, o que a gente nota aqui? Na terceira vez, nota que Jesus ele esquece o amor ágape. O próprio Jesus pergunta, você me ama com amor filho? Ou seja, você realmente me considera teu amigo? E por isso que o texto vai dizer que Simão Pedro se entristece. E responde que ele sabia tudo. Porque, na verdade, ele estava dizendo, olha, Senhor, eu só posso te dar esse amor, que é o amor entre amigos. Eu sou incapaz, eu já vi, porque eu neguei o Senhor. Ele estava envergonhado diante de Jesus em dizer que amava com amor ágape depois do que ele fez negando o Senhor. Então, nota que você pegando essa Bíblia, ela vai enriquecer a sua leitura em alguns pontos. Você vai pegar algumas partes do texto e não vai ler como outras. Então, basicamente, isso aqui é um review até um tanto resumido, porque eu não vou pegar e falar sobre página, sobre capa. Eu vou entrar em pontos apenas da Bíblia que eu considero importantes de ressaltar para quem quer comprar essa Bíblia. Porque o que acontece? Você tem o entendimento de que o amor ágape, por exemplo, é diferente do amor filho e que na nossa tradução está tudo escrito tu me amas, não tem diferença na tradução. Isso faz uma diferença quando você vai ministrar o texto, isso traz uma diferença quando você vai estudar a passagem, isso agrega valor. Então, irmãos, essa é a Bíblia Palavras-Chave. Eu super recomendo para você que entende um pouco do grego, do hebraico, para você que não entende nada, eu recomendo, porque vai ser uma Bíblia de estudo que vai agregar na sua leitura. Ela vai requerer um pouquinho de trabalho no início para você lembrar daquelas palavrinhas no final, sobre as noções gramaticais, mas com o tempo de uso você se acostuma e vai ver que é uma Bíblia ótima. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.